Você já parou para pensar quantas oportunidades já deixou escapar? A vida não espera, e cada segundo que passa é uma chance perdida. Lembre-se, o momento certo nunca chega. E se eu te dissesse que essa espera pode ser a sua maior armadilha? Aquela ideia brilhante, o projeto dos seus sonhos, ou até mesmo aquela conversa difícil que você tem adiado, tudo isso pode estar a um passo, mas você insiste em esperar. Imagine-se lá na frente, olhando para trás. Quais seriam as memórias que você gostaria de ter criado? O que realmente importa? Não se deixe levar pela ilusão da perfeição. A verdade é que a ação é a única resposta. Cada pequeno passo conta, cada decisão importa. Você está pronto para romper esse ciclo? Para sair do piloto automático e fazer algo diferente? A vida é cheia de incertezas, e é exatamente aí que reside a beleza. Estamos todos em um barco furado, navegando em mares revoltos. Então, por que esperar? O que você faria se não houvesse amanhã? Essa pergunta pode ser o empurrão que você precisava. Vamos juntos explorar essa jornada e descobrir o poder de agir agora. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A armadilha da procrastinação. Eu sempre me peguei pensando que o momento certo estava logo ali, na esquina. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, percebi que essa expectativa de perfeição era, na verdade, uma armadilha. O que deveria ser uma preparação cuidadosa se transformou em pura inação. Eu estava tão focado em planejar e imaginar o melhor cenário que acabei não fazendo nada. Essa falta de ação me fez sentir como se estivesse preso em um loop, onde a ideia de começar era mais confortável do que, de fato, dar o primeiro passo. É curioso como a procrastinação é sedutora. Com um clique, eu me encontrava perdido em vídeos e redes sociais, sempre pensando, amanhã eu começo. Essa estratégia de adiar o que precisava ser feito me deu uma falsa sensação de controle, como se eu estivesse em uma posição de poder, escolhendo quando e como agir. Mas, no fundo, percebi que isso apenas alimentava um ciclo vicioso de dúvidas e inseguranças. Cada dia que passava sem ação era um lembrete de que eu estava, na verdade, perdendo tempo e oportunidades. Conforme fui refletindo sobre isso, percebi que a procrastinação não é apenas sobre não fazer as coisas. É também sobre o medo que vem junto com a ação. O que me impedia de agir era a ideia de que eu poderia falhar. O que se torna ainda mais frustrante é que, ao procrastinar, eu estava me privando das chances de aprender com esses erros. Uma vez que finalmente tomei consciência de como essa inação me afetava, decidi que precisava mudar. A procrastinação não poderia ser uma maneira de viver, eu precisava encontrar uma forma de agir. A armadilha da procrastinação é ainda mais traiçoeira quando você considera o impacto que ela tem na sua autoestima. Cada dia que eu deixava passar sem agir, minha confiança diminuía. Era como se eu estivesse me dizendo, em voz alta, que não era capaz. A cada amanhã eu começo, eu estava, na verdade, reforçando uma crença negativa sobre minha capacidade de realizar coisas. E o que era um simples atraso se transformou em um bloqueio emocional que, por muito tempo, não consegui reconhecer. No final das contas, entender que a procrastinação é uma armadilha me levou a um ponto de virada. Eu percebi que o momento certo raramente existe. O que existe é a ação, e essa ação, por mais imperfeita que seja, é sempre melhor do que a inação. O primeiro passo foi difícil, mas, assim que comecei a agir, foi como se uma luz se acendesse. Comecei a perceber que a maioria das coisas que temia não eram tão assustadoras assim. E, ao invés de esperar por um momento perfeito, decidi criar meu próprio momento agora. A importância da ação imediata. Quando comecei a entender a importância da ação imediata, minha perspectiva sobre como eu lidava com desafios mudou radicalmente. A ideia de iniciar agora se tornou um mantra na minha vida. Eu percebi que, ao agir rapidamente, a energia e a motivação também aumentavam. Era como se eu estivesse jogando uma bola de neve ladeira abaixo. Uma pequena ação poderia se transformar em uma avalanche de realizações. Cada pequeno passo que eu dava não apenas me movia para frente, mas também criava um impulso. Fazer algo imediatamente, em vez de esperar por um momento ideal, me ensinou a valorizar o progresso em vez da perfeição. Lembro-me de um projeto que adiei por meses, esperando que as condições fossem perfeitas. Quando finalmente decidi começar, percebi que o que eu tinha em mente era apenas uma ideia nebulosa. Ao me jogar no trabalho, vi que as condições raramente são perfeitas, e que o que importa é a minha disposição de avançar.
A ação imediata trouxe clareza e foco, e isso me motivou a continuar. Outra lição importante que aprendi foi que a ação gera mais ação. Uma vez que eu comecei a agir, surgiram novas ideias e inspirações. A inércia é um ciclo vicioso, enquanto a ação cria um efeito dominó. Quando você dá o primeiro passo, mesmo que pequeno, começa a abrir portas. O mais interessante é que, ao agir, muitas vezes encontramos soluções para problemas que antes pareciam intransponíveis. Essa dinâmica me ensinou que a melhor maneira de vencer a dúvida e a hesitação é simplesmente começar. Além disso, a ação imediata me ajudou a desenvolver um senso de responsabilidade. Quando eu tomava a iniciativa, era mais fácil me comprometer com os resultados. Eu não estava apenas esperando que a vida acontecesse, eu estava criando minha própria realidade. Isso trouxe um novo nível de autoconfiança. Comecei a perceber que, se eu não agisse, ninguém mais o faria por mim. Essa percepção foi um divisor de águas na minha vida. Por fim, a ação imediata me ofereceu uma sensação de realização que eu não experimentava quando procrastinava. Havia algo gratificante em riscar tarefas da minha lista, independentemente de quão pequenas fossem. Cada ação se transformava em um degrau para alcançar meus objetivos maiores. E quanto mais eu agia, mais percebia que o caminho não é tão linear quanto parece. O importante é estar em movimento, aprender com cada passo e manter o foco na jornada, não apenas no destino. Superando o medo do fracasso. O medo do fracasso é um dos maiores obstáculos que enfrentei na minha vida. Ele se manifestava como uma sombra, me acompanhando e sussurrando dúvidas sempre que eu pensava em agir. Essa hesitação me fazia hesitar, e o que poderia ser uma oportunidade de crescimento se tornava um campo minado de inseguranças. Eu vivia preso entre o desejo de avançar e o medo paralisante de errar. Foi um processo longo, mas, aos poucos, fui aprendendo a encarar esse medo de frente. A primeira coisa que fiz foi entender que o fracasso é uma parte natural do processo de aprendizado. Eu não poderia esperar ser perfeito desde o início. Lembro-me de quando decidi me aventurar na culinária. Nos primeiros dias, eu queimei um prato atrás do outro. Mas, em vez de desistir, percebi que cada erro era uma lição valiosa. Aprendi mais sobre como cozinhar a partir dos meus erros do que se tivesse seguido uma receita à risca. Essa experiência me fez ver que o fracasso não é o fim, mas sim uma oportunidade de aprimoramento. Superar o medo do fracasso também exigiu que eu mudasse minha mentalidade. Comecei a ver os desafios como oportunidades de crescimento. Quando me deparei com algo novo e desafiador, em vez de recuar, eu pensava, o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva foi crucial. Eu percebi que o verdadeiro fracasso não estava em errar, mas em não tentar. A inação, mais do que a ação, era a verdadeira fonte de arrependimento. Outro aspecto importante foi aprender a ser gentil comigo mesmo. Quando falhava, eu costumava ser muito duro, fazendo críticas que só aumentavam minha insegurança. Com o tempo, percebi que a autocompaixão é fundamental. Comecei a tratar meus erros como parte da jornada, algo que todos nós vivemos. Ao fazer isso, minha confiança começou a crescer. Isso me permitiu arriscar mais e me aventurar em áreas que antes considerava fora do meu alcance. Por fim, percebi que o medo do fracasso muitas vezes é alimentado pelas expectativas externas. A pressão para ter sucesso pode ser avassaladora, mas aprendi que o que realmente importa é meu próprio padrão de sucesso. Não preciso me comparar aos outros, meu único concorrente sou eu mesmo. Essa realização me deu a liberdade de agir sem medo, sabendo que o fracasso é apenas uma parte do caminho para o sucesso. Ao dar os primeiros passos, fui capaz de construir uma base sólida de confiança que me impulsionou em direção a novas conquistas. O papel da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar traiçoeiro. Por muito tempo, eu a considerava um abrigo seguro. Era onde me sentia à vontade, mas, ao mesmo tempo, percebi que essa comodidade me impedia de crescer. O que eu não percebia era que a expectativa de que tudo deve ser fácil e confortável estava me mantendo preso em padrões familiares. A ideia de que eu deveria me sentir sempre seguro e relaxado me impediu de explorar novas oportunidades e desafios. Quando finalmente decidi sair da minha zona de conforto, percebi que o desconforto pode ser um sinal de crescimento. Eu me lembrei de um momento em que fui convidado para uma apresentação em público. O simples pensamento de falar diante de uma plateia me causava ansiedade. Mas, ao aceitar o convite, percebi que essa era uma oportunidade de aprender e me desenvolver. O nervosismo inicial foi substituído por uma sensação de realização ao final da apresentação. Isso me ensinou que o desconforto é muitas vezes um precursor do crescimento.
Entender como a expectativa pode nos manter presos em padrões familiares foi um divisor de águas. Eu costumava pensar que deveria seguir um caminho tradicional na carreira, mas quando decidi explorar outras opções, percebi que havia um mundo de possibilidades além daquilo que eu considerava normal. O que antes parecia arriscado agora se transformou em uma aventura emocionante. Essa mudança de mentalidade me permitiu abraçar a incerteza e a novidade, levando-me a novos horizontes. Sair da zona de conforto também me ajudou a desenvolver resiliência. Aprendizado contínuo. Sabe, muitas vezes a gente fica esperando a hora certa para começar algo novo, como se houvesse um sinal mágico que nos dissesse que estamos prontos. Mas, a verdade é que o aprendizado contínuo é um dos maiores aliados que podemos ter. Quando me lembro das vezes em que decidi dar o primeiro passo, mesmo sem me sentir totalmente preparado, percebo que a prática e a experiência foram muito mais valiosas do que qualquer teoria que eu pudesse ter absorvido. O conhecimento só se transforma em sabedoria quando saímos do campo das ideias e começamos a agir. Quando me aventurei a aprender a tocar violão, por exemplo, eu era um desastre. As primeiras notas que tentei tocar saíram tão desafinadas que me perguntei se realmente valia a pena. No entanto, a prática diária, mesmo que cheia de erros, me trouxe uma evolução que eu não poderia ter alcançado se tivesse apenas estudado as partituras. Cada nota errada me ensinou algo novo e, com o passar do tempo, fui me surpreendendo com o que era capaz de fazer. O aprendizado contínuo, na verdade, é uma jornada repleta de altos e baixos, e cada passo nos aproxima do nosso objetivo. É nesse contexto que a ideia de esperar pelas condições perfeitas se torna um grande entrave. Se eu tivesse aguardado até me sentir pronto para tocar, talvez nunca teria começado. Assim, é fundamental abraçar a imperfeição e entender que a prática leva à maestria. Cada experiência, por mais simples que pareça, é uma oportunidade de aprendizado. E, a cada vez que me arrisquei, descobri mais sobre o que eu realmente queria e do que era capaz. Além disso, o aprendizado contínuo não se limita apenas a habilidades tangíveis, mas também se estende ao nosso crescimento pessoal e emocional. Quando enfrentamos desafios e saímos da nossa zona de conforto, temos a chance de nos reinventar. Aprender a lidar com as dificuldades e a adaptar nossas estratégias é uma parte crucial desse processo. Por isso, não tenha medo de se lançar em novas experiências. Às vezes, o conhecimento mais valioso vem das situações mais inesperadas. Por fim, gostaria de ressaltar que o aprendizado contínuo é uma escolha. Ao decidir que estou disposto a aprender a cada dia, independentemente das circunstâncias, abro portas para inúmeras possibilidades. Se eu pudesse dar um conselho a alguém hesitante, seria este: não espere pela condição perfeita, comece agora e aprenda ao longo do caminho. O crescimento verdadeiro vem da ação. Flexibilidade e adaptação. Outro aspecto fundamental que aprendi na minha trajetória é a importância de ser flexível e saber se adaptar. A vida tem um jeito muito peculiar de nos surpreender, e, muitas vezes, os planos que fazemos não se concretizam como imaginamos. É nesse momento que a capacidade de ajustar nossos planos se torna vital. Quando percebo que algo não está indo bem, em vez de me desesperar, busco entender como posso mudar a rota e seguir em frente. Lembro-me de uma época em que estava planejando um projeto no trabalho. Tinha tudo cuidadosamente organizado, mas, no meio do caminho, surgiram desafios inesperados que quase me fizeram desistir. No entanto, ao invés de ficar preso ao meu plano original, decidi adaptar minha abordagem. Essa flexibilidade me permitiu encontrar soluções criativas. No fim, o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Essa experiência me ensinou que, embora ter um plano seja importante, saber quando e como alterá-lo é ainda mais crucial. Um dos maiores obstáculos para a adaptação é a resistência à mudança. Muitas vezes, nos apegamos ao que conhecemos e temos medo de explorar novos caminhos. No entanto, a vida é dinâmica, e para ter sucesso, é preciso estar disposto a mudar. Com o tempo, aprendi a ver as mudanças como oportunidades e não como ameaças. Essa nova mentalidade me ajudou a enfrentar situações desafiadoras com mais confiança e leveza. A flexibilidade também se aplica às relações interpessoais. Ao trabalhar em equipe, é comum que surjam desavenças ou que as opiniões divergentes se tornem um empecilho. No entanto, ser capaz de se adaptar e encontrar um meio-termo é essencial para o progresso. Aprendi que ouvir os outros, considerar diferentes perspectivas e estar disposto a ceder em alguns pontos pode levar a soluções muito mais eficazes e satisfatórias para todos. Por fim, quando olho para minha trajetória, percebo que a habilidade de ser flexível e adaptável foi uma das chaves para o meu crescimento pessoal e profissional.
A vida é cheia de incertezas, e estar disposto a se ajustar é o que nos permite trilhar novos caminhos e aproveitar oportunidades que antes nem imaginávamos. Portanto, abrace a mudança e não tenha medo de se adaptar. É assim que crescemos. O impacto da mentalidade positiva. A mentalidade positiva é algo que tem um impacto profundo em nossas vidas. Às vezes, subestimamos o poder que nossos pensamentos têm sobre nossas ações e decisões. Quando cultivo um pensamento proativo, percebo que minha disposição para agir aumenta exponencialmente. É incrível como uma simples mudança de perspectiva pode transformar a maneira como enfrentamos desafios cotidianos. Lembro-me de um período em que estava desanimado com um projeto que não estava indo bem. Eu poderia ter escolhido me deixar levar pela frustração, mas, em vez disso, decidi me concentrar nas coisas boas que eu já havia alcançado. Essa mudança de mentalidade não só me ajudou a encontrar motivação, mas também me permitiu ver soluções que antes não conseguia enxergar. Quando estamos focados no positivo, somos mais propensos a agir e a buscar novas oportunidades. Cultivar essa mentalidade não é algo que acontece da noite para o dia, é um trabalho constante. Eu comecei a praticar a gratidão diariamente e a buscar o lado bom em cada situação. Essa prática simples me trouxe uma nova perspectiva e me ajudou a desenvolver resiliência. Agora, quando enfrento um obstáculo, em vez de me sentir derrotado, busco aprender com a experiência e considerar como posso melhorar na próxima vez. Além disso, o impacto da mentalidade positiva se estende às nossas interações com os outros. Quando abordo as pessoas com otimismo e empatia, percebo que elas também respondem de maneira mais positiva. Isso cria um ciclo de energia boa que pode inspirar não apenas a mim, mas também aqueles ao meu redor. Muitas vezes, somos influenciados pelas emoções das pessoas que nos cercam, e, ao espalhar uma mentalidade otimista, contribuímos para um ambiente mais produtivo e colaborativo. Por fim, a mentalidade positiva não significa ignorar problemas ou desafios. Pelo contrário, trata-se de enfrentá-los com coragem e determinação. Quando adoto essa postura, me sinto mais preparado para agir, mesmo diante das dificuldades. Portanto, ao cultivar uma mentalidade proativa, não apenas melhoro minha qualidade de vida, mas também me coloco em um caminho mais seguro em direção ao sucesso. O poder da mente é imenso, e podemos usá-lo a nosso favor. Histórias de sucesso. Nada é mais inspirador do que ouvir histórias de pessoas que decidiram agir sem esperar pelo momento perfeito. Essas narrativas nos mostram que a inação não é uma opção e que todos nós temos a capacidade de mudar nossas vidas. Vou compartilhar algumas experiências que me marcaram e que ilustram como a ação pode levar a resultados extraordinários. Um exemplo que sempre me toca é o de um amigo que decidiu abrir seu próprio negócio. Ele trabalhava em um emprego estável, mas sempre sonhou em empreender. Certa vez, ele se deu conta de que estava apenas esperando a oportunidade ideal para começar. Decidiu, então, fazer algo diferente. Ele começou a vender seus produtos online, mesmo sem um grande investimento. O que parecia um risco se tornou um sucesso, e hoje ele é um empresário reconhecido em sua área. Essa história me lembra que, muitas vezes, o que precisamos é dar o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno. Outro caso que admiro é o de uma mulher que decidiu mudar sua carreira aos 40 anos. Ela sempre trabalhou na área administrativa, mas tinha uma paixão por fotografia. Ao invés de se deixar levar pelo medo de errar, ela começou a fotografar eventos nos fins de semana. Com o tempo, seus trabalhos foram ganhando visibilidade, em pouco tempo, ela conseguiu fazer da fotografia sua profissão. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, mas a coragem de agir e seguir sua paixão foi o que a levou ao sucesso. Histórias de sucesso também podem ser encontradas em figuras públicas que enfrentaram grandes obstáculos. Pense em pessoas como J.K. Rowling, que passou por diversas rejeições antes de conseguir publicar Harry Potter. Sua perseverança e vontade de agir, mesmo diante do fracasso, são exemplos poderosos de que as melhores histórias muitas vezes nascem da determinação de não esperar pelo momento ideal. Essas narrativas nos lembram que a ação é o combustível que nos leva a realizar nossos sonhos. Esses exemplos mostram que a inatividade pode ser mais arriscada do que a ação. Quando olhamos para as histórias de sucesso ao nosso redor, percebemos que cada uma delas é uma prova de que a coragem de agir, mesmo sem garantias, pode gerar resultados surpreendentes. Essas pessoas não esperaram pela perfeição, elas se lançaram ao desconhecido, com isso, moldaram suas realidades. Por fim, ao refletir sobre essas histórias, sinto uma onda de motivação me invadir. Elas me lembram que, independentemente das circunstâncias, sempre podemos escolher agir.
As experiências de outras pessoas nos inspiram a sair da inércia. Estabelecendo prazos. Quando falamos sobre estabelecer prazos, a primeira coisa que me vem à mente é o poder que uma deadline pode ter sobre a nossa produtividade. Eu mesmo já passei por momentos em que a inércia tomou conta, e a simples ideia de um prazo me fez sair do lugar. É curioso como a pressão do tempo pode ser um motor para a ação. Por exemplo, quando eu tinha um projeto importante na faculdade, muitas vezes deixava para a última hora. Mas, como tudo na vida, essa pressa me ensinou a importância de planejar. Estabelecer prazos não é apenas sobre marcar uma data no calendário, é sobre criar um compromisso real com nós mesmos. Prazos bem definidos ajudam a transformar sonhos em objetivos tangíveis. Quando temos um limite temporal, a urgência se torna um aliado. Lembro de um projeto que eu tinha que entregar em uma semana. Em vez de procrastinar e esperar pela inspiração perfeita, eu dividi o trabalho em partes menores e estabeleci prazos específicos para cada uma delas. Isso não apenas facilitou a execução, mas também me deu uma sensação de progresso constante. A cada tarefa concluída, eu me sentia mais motivado a continuar, e isso é uma grande sacada, a construção de momentum através de prazos. E não podemos esquecer que os prazos também trazem uma clareza necessária. Sem eles, as tarefas podem se arrastar indefinidamente. A mente humana tende a se perder em possibilidades, e um prazo nos força a focar no que realmente importa. Ao estabelecê-los, criamos um senso de urgência que pode ser exatamente o que precisamos para iniciar. É como um sinal de partida em uma corrida, uma vez que a largada é dada, é mais fácil entrar no ritmo e seguir em frente. Além disso, os prazos nos ensinam a respeitar o tempo. Vivemos em uma era em que a informação está a um clique de distância, e pode parecer que temos todo o tempo do mundo. No entanto, a verdade é que o tempo é um recurso escasso. Aprender a estabelecer prazos nos ajuda a valorizar cada momento e a utilizá-lo de forma eficaz. Quando percebi isso, minha relação com o tempo mudou completamente, passando de um inimigo para um aliado. Eu começava a ver os prazos como uma forma de liberdade, não como uma prisão. Por último, a responsabilidade é uma parte crucial desse processo. Quando estabelecemos prazos, estamos nos responsabilizando por nossas ações. Ao compartilhar esses prazos com outras pessoas, como amigos ou colegas, aumentamos ainda mais essa responsabilidade. Afinal, ninguém quer decepcionar quem confia em nós. Essa dinâmica social pode ser um grande impulsionador para a ação. É fascinante como algo tão simples como um prazo pode ter um impacto tão grande na nossa vida. O valor do fracasso. Falar sobre o valor do fracasso é um tema que sempre me provoca reflexões. Durante muito tempo, eu via o fracasso como algo negativo, uma marca indelével que eu preferiria evitar. Porém, ao longo da vida, percebi que errar é uma parte fundamental do aprendizado. Cada erro que cometi me trouxe lições valiosas, e essa perspectiva mudou completamente minha relação com o fracasso. Em vez de temê-lo, comecei a vê-lo como um professor. Lembro-me de uma situação em que falhei em uma apresentação importante no trabalho. Na hora, a sensação foi horrível, mas, com o passar do tempo, percebi que aquela experiência me ensinou muito mais do que qualquer sucesso poderia ter me ensinado. Eu analisei o que deu errado, o que poderia ter sido feito de forma diferente, e isso me proporcionou um crescimento incomensurável. O fracasso, portanto, não é o oposto do sucesso, é uma parte dele. Cada erro é uma oportunidade disfarçada de aprender e evoluir. Essa mudança de mentalidade me levou a experimentar mais e a arriscar. Eu comecei a me perguntar, e se eu falhar? Agora, essa pergunta não me amedronta, mas me impulsiona a agir. O medo do fracasso não vai embora apenas ignorando-o, é preciso enfrentá-lo de frente. Cada vez que decidi dar um passo, mesmo que tivesse a chance de falhar, eu me sentia mais forte. Essa coragem, alimentada pelo reconhecimento do valor do fracasso, se tornou um motor para a ação. A cultura em que estamos inseridos também desempenha um papel importante na forma como encaramos o fracasso. Em ambientes que valorizam a tentativa e o erro, é muito mais fácil se sentir confortável em arriscar. Eu percebi que ao me cercar de pessoas que têm essa mentalidade, eu me sentia mais encorajado a agir. O apoio social e a troca de experiências ajudam a desmistificar o fracasso e a normalizar a ideia de que errar é parte do processo. Por fim, aprender com o fracasso nos ensina resiliência. Cada vez que caímos e nos levantamos, nos tornamos mais fortes e mais aptos a lidar com os desafios futuros. Essa resiliência é fundamental para manter o foco e a motivação, mesmo diante das dificuldades. Ao abraçar o fracasso como parte da jornada, nos preparamos melhor para o que está por vir,
E essa, sem dúvida, é uma das maiores lições que a vida pode nos oferecer. A influência da cultura de resultados. A cultura de resultados tem um papel significativo na maneira como nos comportamos e tomamos decisões. Quando estamos em um ambiente que valoriza a ação e os resultados, somos mais propensos a nos mover em direção aos nossos objetivos. Em minha experiência, trabalhar em empresas que priorizavam resultados me fez perceber que a pressão positiva pode ser um grande impulso para a produtividade. É como se estivéssemos todos em uma corrida, onde cada um busca alcançar suas metas, mas também se inspira no esforço do outro. Um exemplo claro disso foi quando comecei a trabalhar em uma equipe que adotava uma abordagem orientada a resultados. A energia era contagiante, e eu me vi mais motivado a agir. O feedback constante e as celebrações das pequenas conquistas tornaram-se parte do cotidiano. Isso criou um ciclo positivo. Quanto mais eu agia, mais resultados obtinha e mais motivação sentia para continuar. Essa dinâmica me fez entender que a cultura de resultados não é apenas sobre números, mas sobre a mentalidade coletiva que se forma em torno do trabalho. Por outro lado, também é importante mencionar os riscos de uma cultura excessivamente focada nos resultados. Em algumas situações, a pressão por resultados pode levar a um estresse desnecessário e a uma abordagem de curto prazismo. Eu mesmo já vivi momentos em que a busca desenfreada por resultados me fez perder de vista a qualidade do trabalho e o aprendizado envolvido. É fundamental encontrar um equilíbrio, onde a ação é valorizada, mas o processo e o aprendizado também recebem atenção. A cultura de resultados também pode ser um fator motivador para aqueles que têm dificuldade em iniciar. Quando estamos em um ambiente onde a ação é a norma, é mais fácil se sentir encorajado a dar o primeiro passo. Eu percebi que, em ambientes assim, a inércia se torna menos comum, porque todos estão se movendo em direção a um objetivo comum. Essa sinergia pode ser incrível, por muitas vezes, me impulsionou a agir, mesmo quando a dúvida ou o medo tentavam me paralisar. Em última análise, a cultura de resultados pode ser um poderoso motor para a ação, desde que seja equilibrada e sustentada por uma mentalidade de aprendizado contínuo. Quando a ação é incentivada e o fracasso é visto como uma oportunidade de aprendizado, as pessoas se sentem mais à vontade para arriscar. Essa combinação é o que realmente pode transformar uma equipe, uma empresa ou até mesmo a vida de um indivíduo. Assim, abraçar essa cultura pode ser o primeiro passo para sair da inércia e começar a agir. A conexão entre ação e motivação. A conexão entre ação e motivação é um tema fascinante que sempre me intrigou. Muitas vezes, nós buscamos a motivação como um pré-requisito para agir, mas, na verdade, a ação pode ser o que nos motiva. Eu mesmo já passei por períodos em que me sentia desmotivado e, quando finalmente tomei a decisão de agir, percebi que a energia e a motivação surgiram naturalmente. É como se o simples ato de dar um passo desencadeasse uma reação em cadeia. Quando olhamos para a nossa vida cotidiana, podemos notar que pequenas ações podem gerar uma onda de motivação. Por exemplo, ao iniciar o dia com uma caminhada, mesmo que pequena, sinto que minha disposição para realizar outras tarefas aumenta. O movimento físico gera não só energia, mas também clareza mental. Essa conexão é poderosa e pode ser aplicada em diversas áreas da vida. Ao perceber que a ação gera motivação, conseguimos quebrar o ciclo da procrastinação. Além disso, a sensação de realização que vem após completar uma tarefa, por menor que seja, é um combustível incrível. Cada pequena conquista alimenta nossa motivação e nos impulsiona a continuar. Eu costumava fazer listas de tarefas, e cada vez que marcava uma como concluída, sentia uma onda de satisfação e vontade de fazer mais. Essa dinâmica é o que faz com que muitas pessoas adotem a prática de dividir grandes projetos em pequenas etapas. A ação não só traz resultados, mas também um senso de realização que nos motiva a seguir em frente. Outro aspecto interessante dessa conexão é o feedback positivo que recebemos ao agir. Quando tomamos medidas, mesmo que não sejam perfeitas, estamos abertos ao aprendizado e à evolução. O feedback, seja ele interno ou externo, nos ajuda a ajustar nossa abordagem. E aí, meu amigo? Agora que já refletimos sobre a armadilha de esperar o momento certo, eu quero que você pense em algo importante. O que você realmente deseja realizar na sua vida? Que pequenas ações você pode tomar hoje mesmo para se aproximar desse objetivo? Lembre-se, cada passo conta, mesmo que pareça insignificante. A vida é feita de decisões, e muitas vezes, o que nos impede de agir é o medo do fracasso ou a ideia de que não estamos prontos. Mas aqui está o segredo: a verdadeira preparação vem da experiência. Cada erro, cada tentativa, é uma lição. Então,
Que tal arriscar um pouco mais? Que tal fazer algo hoje que você sempre adiou? E se você se perguntasse, o que aconteceria se eu começasse agora? Imagine as possibilidades. A chave está em dar o primeiro passo. Não esqueça, o momento certo é aquele que você cria com suas atitudes. Antes de finalizar, eu quero saber, qual é a primeira ação que você vai tomar depois desse vídeo? Comente aqui embaixo. Vamos juntos nessa jornada de autodesenvolvimento e estoicismo, porque o melhor momento para agir é agora.